Ou seja, um contrato longo, mas eu acho até um contrato justo, porque 24 meses para um jogador de 32 anos eu acho ok. De fato vai estremecer aí o futebol brasileiro. Eu particularmente fico muito feliz de ter dado essa notícia, porque de fato me deu um trabalho absurdo apurar essa informação. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-Rix, trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Galera, se você é novo aqui no nosso canal e também puder nos ajudar a trazer vídeos novos para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Preparei aqui para vocês 3 cortes aqui. Primeiro, da ESPN Brasil, segundo os donos da bola do Rio de Janeiro, e também do SBT aí, Esporte Rio, com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos para o pacotão das últimas notícias diárias aí do Mengão, que nessa quinta-feira entrará em campo novamente, aí agora fora de casa no Paraguai, contra o Olímpia, aí partida bastante importante para o Flamengo. O Flamengo vai em busca de no mínimo um empate aí para se classificar para as quartas de finais da Copa Libertadores da América. Também deixe nos comentários o seu feedback. Vamos para o vídeo, nação. Imagine as possibilidades. Zico falando exclusivamente para o Donos da Bola com o nosso repórter Thiago Carvalho. Ele que falou, e eu gostei muito do que o Zico falou, tá? Sobre essa situação envolvendo Flamengo, São Paulo, empresário, família e Pedro. Vamos ver. Mas o que acontece dentro do futebol, perder, ganhar, problema, discussão, briga, isso aí sempre acontece. Num lugar que tem 60 pessoas trabalhando, nem todos estão de acordo. Então isso pode acontecer. Eu acho que o importante é você saber resolver o problema. Ter autoridade para ver quem são os responsáveis, chegar lá e cada um ser responsável pelo que aconteceu. Então, as pessoas que estão vivendo dia a dia, é lógico que um fato como aconteceu, por exemplo, tenho quase 60 anos de futebol, nunca tinha visto. Mas aconteceu. Então tem que ser resolvido. Tá? Então você ter briga de jogador, discussão. Naquele time de 81 tinha gente que não se falava, mas chegar dentro do campo, o adversário, que a gente tinha que brigar com ele, não era entre nós. Entendeu? Não é obrigado. Cada um vive de uma maneira, cada um tem um pensamento. Você não é obrigado a todo dia abraçar teu companheiro, não. O importante é na hora do treino estar todo mundo junto, remando pela tua camisa, defendendo a tua camisa, e na hora do jogo, a bronca é com o adversário, cara, não é com o nosso. Então. O Zico é outra parada, né? O Zico é outra parada. Atirson, é impossível num grupo com 30, 40, 50, 60 pessoas não ter confusão. É claro que esse negócio do soco é uma coisa extra. A gente nunca viu preparador físico no jogador, mas jogador eu já vi pelo menos 10 vezes em vestiário e fica tudo certo. Mas é o que o Zico falou, você que foi jogador, treinador, ainda tem sua licença, o importante é resolver. O que não me parece estar 100% resolvido. O Galo é sempre sensacional, né? Todo pensamento, toda a forma dele se expressar, o que ele pensa de futebol, o que ele vivenciou, né? O cara sempre foi muito ídolo, dentro e fora de campo, né? Sempre falo isso. Em relação ao que ele falou em relação à agressão, dessa forma do preparador físico, da comissão técnica, eu nunca tinha visto também. Eu já vi jogador, né? Participei já de grupos que não se falavam. O Pet não falava com o Edilson, Edilson não falava com o Pet. Os dois, às vezes, não trocavam passe. Até a gente um dia chega para ele e fala assim: vocês têm que tocar a bola para outros. Se vocês não se falam, o problema é de vocês. Mas o time não pode pagar por isso. E foi aonde que o entrosamento depois deu certo, foi campeão. E aí, briga. Leandro Piu, o atacante, no treinamento com o Ronaldo Zagueiro, que veio do Sport, veio do São Paulo. Eles brigaram na Gávea. A gente foi lá, segura um, segura outro do lado. Segurar o Ronaldo foi difícil. Foi difícil, a gente lembra? A gente segura pra cá. Então, assim, a gente tem que entender que dentro do grupo, cada um tem sua forma de pensar. Tem gente que pensa até mesmo mais individualmente, mas o futebol é coletivo. Você tem que pensar no grupo o tempo todo, para fazer com que o time não saia de uma forma ruim. E aí você, para brigar por título, você depende do seu companheiro. Não só para fazer gol, mas para marcar, você correr por ele, depois você dar madura nele, e aí dentro do vestiário resolve o seu problema. Agora, se falar ou não, como você falou esses dias aí, aqui na Band, ou na escola, em qualquer lugar, cada um vai ter mais afinidade com um ou outro. Isso é normal, isso faz parte do ser humano, cada um, nem todo mundo vai pensar igual, pô. Isso faz parte. Só que dentro do jogo, dentro
da partida, do treinamento, você tem que se doar ao máximo em prol do Flamengo, de qualquer outro time, né? Olha no meu olho aqui. Pedrinho, aquela, Pedrinho. Olha aqui no meu olho, você que tá em casa. Vem, JJ, mas vem mesmo. Mostra até aqui minhas olheiras, que essa noite eu dormi pouco. Aqui. Para pensar e faça uma reflexão. Você pode trabalhar em qualquer lugar, na obra, no banco, na farmácia, no hospital. Pode não trabalhar e ficar só na tua rua à toa. Claro que tem pessoa que você tem mais afinidade e tem pessoa que você não vai muito como diria vovô, com os corninhos, tem com a cara. Claro que tem. Claro que você tem as pessoas que você prefere. Claro que tem aquela pessoa que chega e você fala, nossa, chegou essa mala. Tu acha que no futebol não vai ter? Claro que tem. E no futebol a vaidade é muito maior do que você na tua rua, na tua casa, porque os caras são tudo é tudo Tava vendo a Folha Salarial ontem, que alguém me perguntou de Cebolinha aqui, eu fui lá pesquisar, pesquisei de todo mundo logo de uma vez. Rapaz do céu, que bom, tá todo mundo muito bem de vida. Mas não tem como, né? Acaba... Ih, rapaz, mais polêmica. Eita ferro, estamos igual o Datenão hoje. É só no boço. Bota na tela aí, ó. Declaração do jornalista Mauro César Pereira sobre problema de relacionamento. Vou abrir aspas aqui para o Mauro César. O problema de relacionamento é grave entre parte do elenco e Sampaoli. Vários jogadores não se adaptam ao modelo de trabalho do argentino. O estilo dele é distante, muito mais frio, conversa muito pouco e não se aproxima dos jogadores. Existe um distanciamento. Dentro do clube, ele, o Sampaoli, é visto como frio e às vezes até como arrogante. Ele quase não conversa com os jogadores individualmente em vídeo ao próprio canal dele, Mauro César Pereira, que tem muitas e sempre tem muitas informações quentes sobre Flamengo e sobre futebol. Eu acho que dá para perceber essa postura do Sampaoli, até dos outros clubes que você falava aqui ontem, Flávio. É exatamente isso. Não me surpreende em nada isso. Em nada. Porque quem conhece o Sampaoli, quem sabe dos trabalhos dele, vai saber que ele é um cara que não tem essa característica de gerir os atletas que ele tem na mão. Ele é um cara absolutamente estudioso pro jogo, pro que o time deve fazer. Isso aí eu acho que ninguém aqui discorda. Mas na hora dele se relacionar com os jogadores, que é algo que esse grupo do Flamengo já provou que gosta muito, ele não tem essa facilidade. Agora, a diretoria não sabia de contratar? Não olhou os últimos trabalhos? Não ligou pra ninguém? Não é possível. É isso que eu falo. Aí eu tava até vendo no Twitter, né, alguns comentários, o pessoal falando, acho que o Flamengo perdeu a oportunidade de mandar o Sampaoli embora junto com o problema todo do preparador físico. Ok, eu respeito até a opinião dessa pessoa. Mas eu tenho até medo de quem poderia vir para substituir o Sampaoli. Porque, primeiro que não tem uma direção. É um treinador que joga aqui, outro treinador que joga dessa forma. Então, assim, isso aí para mim é uma coisa que já era muito visível. E eu acho que, por exemplo, o Gabigol, quando faz gol e vai lá abraçar o Sampaoli... Teve agora, eu não sei se foi esse último, não contra o Cuiabá, mas acho que no anterior. Depois do gol, o Bruno Henrique e o Gabigol vão abraçar o Sampaoli, e quando eles vão abraçar o Sampaoli tá dando instrução. Ele não quer saber de abraço, não quer saber de carinho. Eu vou te dizer outra coisa agora na primeira pessoa, enquanto quem viveu isso. Conversava isso ontem com o Leandro Bochecha lá. A gente estava falando do Ricardo Gomes e eu falei do Cristóvão Borges, que fazia esse trabalho com o grupo, que até quem não jogava a gente não recebia em dia, estava satisfeito por conta desse trabalho. O Sampaoli abraçar o Gabigol, ou o Gabigol fazer o gol e abraçar o Sampaoli, beleza, tá na conta que é o maior ídolo. O que ganha o grupo é o dia a dia. É o Rodrigo Caio que não tá jogando e ele tratar igual, com respeito, igual trata o Atirson. Claro que o craque tem privilégio do clube, é claro. Como tem jornalista. Uma vez eu vi um jornalista que trabalhava comigo no Esporte Interativo falar: o Neymar não tem que ter privilégio. Aí eu e outro moleque, o moleque tava começando, eu já tinha sido jogador, falou: pô, mas o tratamento que ele tem na empresa também não é o mesmo que eu tenho. A mesa dele é diferente, ele viaja de avião, eu vou de ônibus. Então a gente tem que parar com essa... e botar... É claro que o Neymar vai ter privilégio, que o Cristiano Ronaldo vai ter, que o Messi no Inter Miami vai ter, que o Gabigol vai ter. Ter privilégio, gente, não significa que ele vai poder bicar a cara do presidente. Mas é um relacionamento melhor, o treinador acaba se aproximando, é o cara que resolve. Você sabe que é assim no seu trabalho também. Adriano em 2009 no Flamengo. Se você é um motoboy que faz 100 entregas por noite,
O dono do restaurante vai te olhar diferente do que o cara que entrega 10 por noite. É óbvio. Se você troca 50 pneus por dia na borracharia que você trabalha, o cara vai gostar mais de você do que o cara que troca 2, ainda troca errado. Pelo amor de Deus, né? Mas assim, só fazer um questionamento em si. Faça. O Flamengo vivia um momento delicado dentro do próprio grupo. Sim. Quando naquele momento da crise lá, do começo da temporada, que perdeu as sequências de briga direta de título ali, né? Foi contra o Palmeiras. Perdeu tudo. Supercopa, Recopa, E aí Mundial. você começou a ter... Aí falava, tem que ter um cara mais rígido, mais firme. Né? As pessoas que a gente conversava sempre falavam dessa forma. Mas a diretoria não pode tomar uma decisão pensando dessa maneira. Mas firme não é arrogante, é igual Não, Jesus, então, que brigava e abraçava. Então, mas assim, ele demonstrava sempre exatamente isso, aonde que eu quero entrar. Ele sempre demonstrou esse tipo de atitude nos clubes assim. que ele passou, não só no Brasil e fora do Brasil também. Então, assim, você trazer um cara que seja mais firme, mais rígido no treinamento, é uma coisa. Agora, você ser arrogante, não conseguir lidar com a situação de grupo, fazer a gestão, você vai afastando cada vez mais esse grupo do treinador. Aí você entra no outro aspecto, a metodologia que eu gosto é dessa, de reativa, o posse de bola, propor mais jogo, aí você vai buscar a qualidade dentro, individual e técnica. Ele entra no contexto de qual momento? Só técnico? Mas não sabia que você tinha que lidar com um momento difícil e delicado, que o Flamengo tinha perdido Paulo Souza, veio o Vitor Pereira, fazendo trabalhos ruins. Aí era você escolher uma melhor opção para você também gerir grupo. Claro. E aí você acaba trazendo um problema E aí você maior. pega um cara que tinha um grupo na mão, que ressuscitou, né? Recuperou Sim, pô. Rodinei, Lançou Thiago Maia, João Gomes. lançou João Gomes, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e não renova. E traz o Vitor Pereira com a sogra. Senhor, vou falar primeiro do jogador, depois eu falo dos Castro. O Al Nassr, com Cristiano Ronaldo, Luiz Castro e companhia, acabou de oferecer 15 milhões de dólares. Quanto dá isso aí? 80? Quase 80. É quase 80 75. milhões de reais por Léo Pereira. Parece que o Castro adora. Podia. O Adriel estava aí também, o Cuesta estava aí também. Verdade. Mas o Castro quis o Léo Pereira. Flamengo vai aceitar, João Liston? O que você está investigando aí? Flamengo ainda não respondeu. A primeira proposta foi de 12 milhões. Ele foi comprado por quanto? Aumentaram para 7, 15. 7. Era 12, aumentaram para 15. Flamengo ainda não respondeu. Pô, mas se o cara oferecer 20 milhões Entre por um 7 e 10. zagueiro, Mas não vende não. pô, são 100 milhões de reais Cara, por um zagueiro. eu irmão. não sei qual foi a última venda de zagueiro estrondosa que a gente teve aqui no 100 Brasil. milhões, cara. Esse Sim, valor tudo do Léo bem. Pereira é um valor acima, por exemplo, do Nino. Acima do Nino. Não, mas E o Léo é calma. mais velho que o Nino, né? sei. E o João, confirma a idade pra mim. O Léo acho que tem Deve 26 ter ou 26, 27. deve O ser Nino, isso. 2, 3 anos antes. O Nino jogou Olimpíada, pô. E o Nino foi convocado agora para a seleção principal. Sim, sim. Só não jogou porque se machucou. Léo Pereira, 27. Aí. Então, assim, Com 27 anos já começa... Mas 100 Olha, milhões de reais no zagueiro de 27 anos. eu vou falar uma coisa, vai ser difícil. Tudo bem que o Flamengo não precisa, nesse momento, de vender jogadores, já bateu a meta de venda de atletas, mas é um valor que o Flamengo não vai encontrar Nino, de novo pelo Léo 26 Pereira. anos e Léo Pereira, 27 anos. Um Não, ano no só. zagueiro assim, tá tendo o dobro já do que investiu e tudo, mas agora no momento para perder um jogador nesse Mas momento... não tem Fabrício, Bruno e Davi Luiz? E Rodrigo Caio? E Pablo? Não sei. Mas o Léo hoje é um dos melhores zagueiros que exatamente. tem, o Flamengo. Eu não sei, eu acho que pensando na questão esportiva, é claro que seria ótimo ele permanecer. Irmão, deixa eu te dar uma informação. A maior venda da história, JJ, aqui nos meus olhos, a maior venda da história de um zagueiro brasileiro para a Europa foi Thiago Silva para o Milan, 10 milhões. Olha aí. Em 2009. mas Os caras isso já aí- ofereceram 15 e pode chegar a 20. É o dobro do Thiago Sim, Silva. mas é outro momento, né, cara? Pô, se for falar assim, na época eu tava sendo Eu oferecido estou na época por trazendo 15 milhões de elementos dólares. para o vosso debate. É, não, Mas porque assim, se a gente... é outro momento. Hoje as cifras são muito maiores, os clubes estão investindo muito mais. O salário não se pagava 2 milhões por mês. O Não senhor passava- venderia ou não, candidato? Eu não venderia agora, não. 100 Se fosse, milhões de se vende reais. agora e pode se apresentar em janeiro, beleza. Não, Não mas quer vai mais ser nada, não? Quer um imediato. suquinho, não? Um salaminho?
Eu não ia desfazer de um jogador importante agora defensivamente. Ele é titular absoluto? É titular absoluto. Pra mim é. Teve... Pra mim é. E ele, acho que pro São Paulo ele deveria ser. Quem é a zaga titular do Flamengo hoje? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Exatamente. E o Davi Luiz? Banco. É banco. Pra você ou pro Careca? Pra mim. E eu acho que deveria ser pro Careca também, pro Pelado. Vai dar pano pra manga, obviamente a gente vai render isso muito. Outra pergunta que eu gostaria de saber a opinião de vocês. E essa daqui é boa, essa é polêmica, hein? O Neymar, que está fazendo a pré-temporada com o Paris Saint-Germain, conversou com os dirigentes do Paris e disse que não quer ficar no PSG. Existe uma possibilidade aí do Barcelona, mas que ainda não está confirmada. E a grande realidade é a seguinte: Neymar, ele está sem mercado, hein? Quem diria, hein, minha gente? Neymar, aos 31 anos, um dos melhores jogadores do mundo nos últimos anos, um talento inquestionável. A partir do momento que ele sai do Barcelona e vai para o PSG, a carreira dele entra num roteiro completamente diferente, muitas lesões, muitas confusões, né? Ele ganhou aquela fama de caicai, que isso aí grudou nele, esse rótulo, e ninguém tira mais. E aí o que eu quero saber de você é o seguinte: você gostaria de ter Neymar no seu time? Hein? Porque, pelo visto, lá fora ninguém está querendo Neymar, hein? É isso. A que ponto nós chegamos, meus amigos e minhas amigas? Neymar, hein? Neymar. Não é qualquer jogador, pô. É o Neymar. Ele está lá no Paris Saint-Germain e já falou que não quer ficar, que o desgaste dele é muito grande lá com o clube. Os caras do Paris Saint-Germain também não estão afim de ficar com ele. O problema é que não tem negócio por enquanto. Surgiu aí a possibilidade do Barcelona, mas com uma série de ressalvas e tal. Eu acho que seria ótimo para o Neymar ele voltar para o Barcelona. Hein? E seria bom para o Barcelona também, porque ele tem uma identificação com o clube, ele conhece o clube, ele jogou muito no clube. Foi o grande erro do Neymar ter saído do Barcelona, porque hoje ele estaria provavelmente numa outra situação e ocuparia aos poucos o lugar que era de Lionel Messi. Mas aí ele saiu por causa de muito dinheiro e com a ambição de ser uma estrela maior de um time, e no Paris Saint-Germain ele não conseguiu atingir a meta, que é ganhar a Champions League. Né? E mesmo tendo o Mbappé ao lado, Messi na última temporada, não conseguiu. E aí? E o menino Ney? Tem vaga no seu time? Você gostaria de ter o Neymar? Não é possível que nem aqui no Brasil as pessoas não queiram o Neymar, né? Olha aqui. Vamos ver aqui. O melhor Neymar foi o de 2017 e 2018, que ele era arco e flecha. Deu azar da lesão. Jogou muito. Pois é, a partir do momento que ele chegou no Paris Saint-Germain, 2017, na metade de 2017, a carreira dele degringolou. Olha aqui. Robson Guerra. Neymar no Mengão. Esse aí tá animado, hein? Vale dizer que é uma situação muito difícil, muito complicada, para ele voltar para cá. Ele tem um contrato bilionário com o PSG e a tendência é que ele fique por lá, porque ninguém vai pagar e ninguém quer, e o que ele ganha não vai receber em nenhum outro lugar. Então a tendência é que ele fique lá. Mas e aí, você quer o Neymar no seu time? Que coisa, hein, rapaz? Neymar é muito tóxico para um vestiário. Puro, igual do Flamengo. Não pode. Eita, eu senti uma certa ironia aí da sua parte, hein? Hein, meu amigo Ivan? Grande Ivan. Alain, não, ele vai querer mandar e jogar quando quiser. Ele só vai ficar em farra aqui no Brasil. Meu Deus do céu. Marisete, Neymar bem longe do Flamengo. Já tinha lido isso aqui.
Para quem está com Cebolinha e Luiz Araújo, Neymar é 10 e faixa. Ah, sim, Lau. Quanto a isso, não há a menor dúvida, né? Aí é até covardia essa comparação, é verdade. É verdade. Tem outras mensagens aqui. Humberto, Neymar joga muito. Rodrigo aqui no Brasil joga fácil, na Europa tem jogadores melhores. Parece que ele lá realmente está perdendo espaço. Crispim, João, você é o melhor, obrigado. Jogo, Vene, em que ele falou que faltou o quê? Competir. Faltou o Flamengo competir. Eu queria saber o quanto uma sonora desse tamanho pode influenciar um elenco, internamente, um vestiário. Fernanda Maia, para ser bem sincero, eu espero que influencie mesmo, porque tem que influenciar os jogadores positivamente. Os jogadores precisam perceber que, de fato, eles não estão competindo em determinadas partidas. Na grande maioria, no Campeonato Brasileiro. Por que será? Se o treinador já identificou isso e falou isso abertamente numa entrevista coletiva, e a gente sabe, eu falei inclusive isso ontem lá no Arena, quando você contrata o Sampaoli, você contrata um pacote. O Sampaoli é assim, ele fala o que pensa, ele é um treinador de poucas palavras e coletiva, mas as poucas palavras chamam a atenção, e essa daí chamou a atenção novamente. Eu espero que internamente também chame a atenção. A gente tem que parar com essa história de que jogador não gosta desse discurso de treinador. Peraí, se o time estivesse competindo no Campeonato Brasileiro, o treinador não ia falar isso. Recentemente, quando o Flamengo jogou bem, o treinador elogiou. Aí, ok, beleza, então o treinador tá ok. Aí, quando critica publicamente, também não pode. E, de fato, o São Paulo está certo. O time não está competindo no Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que na quinta-feira é pela Libertadores. Em jogos eliminatórios, o Flamengo tende a render mais. Coincidentemente ou não. É que o que a gente está habituado, né, Pedrosa, é que esse tipo de fala, que ela existe no futebol, né, sempre existiu, ela aconteça dentro do vestiário. E na coletiva, há mais aquela questão, mas eles melhoraram, mas a culpa é minha. Um ou outro treinador, é ele que ganha e quem perde é o time, né? Mas a grande maioria tem esse perfil no Brasil, isso é uma questão nossa. Então, quando a gente vê uma coletiva dessa, a gente fica impressionado, né? Caramba, olha o que o cara falou. Eu fico feliz de ver uma coletiva dessa, porque eu acho que a sinceridade, ela vem acima de tudo. E quando ele fala sobre o time dele competir, ele não tá só criticando os jogadores, ele tá criticando o próprio trabalho dele. Porque se os jogadores não estão conseguindo competir, isso tem parcela de culpa do próprio treinador. Só que a palavra competição dentro do futebol, Fernanda, ela vai muito além do quesito vontade. A palavra competição é competir pela segunda bola, é competir num desarme, é competir acompanhando o seu adversário, é competir taticamente, é um competir que abrange muito mais do que vamos lá, não é vamos lá, é competir dentro das características do jogo. Eu acho que é isso que o Sampaoli chama atenção em relação aos seus jogadores. Eles precisam competir mais em determinados momentos e vertentes dentro do próprio jogo, e não só por falta de vontade. É muito mais uma questão também técnica e tática. Ele cobra isso dos seus jogadores porque ele sabe que é o que ele treina e às vezes não é colocado em prática no jogo. E aí, quinta-feira, provavelmente força máxima, Vene? Força máxima. A gente vai ter o retorno do Gabigol, provavelmente. A dúvida que estava em relação... suspenso no último jogo, suspenso no Campeonato Brasileiro. A dúvida é em relação ao Léo Pereira, porque de fato é um jogador que está com um problema muscular, um problema físico e ainda é dúvida para encarar o Olímpia na quinta-feira. E sobre esse assunto, tem drone sobre o interesse do time do CR7, que é o do Luiz Castro também, em cima do Léo Pereira? Exatamente. Depois do programa ontem aqui, quando eu estava no avião literalmente voando... Então era drone mesmo, né? Que bom. Voando mesmo. Eu recebi a informação que o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, do Luiz Castro, fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de dólares. E essa proposta foi feita ao Flamengo depois da recusa do Palmeiras no Gustavo Gomes. Vocês vão se recordar que o Al Nassr tentou o Gustavo Gomes. O Palmeiras não quis fazer negócio, eles foram atrás do Léo Pereira. E aí o Flamengo falou, a gente não vai fazer, por 2 motivos. Primeiro, a janela de transferência está fechada, não tem como a gente ir ao mercado atrás de uma reposição. E é só perder, né? É só perder, exatamente. E segundo, a gente não precisa, isso a diretoria analisando, a gente não precisa fazer mais receita com venda de jogadores. O Flamengo já bateu essa cota. Então não tem necessidade do Flamengo, de fato, fazer esse negócio, embora seja um valor altíssimo. Se a gente parar e analisar, são quase 80 milhões de reais em um zagueiro de 26 anos, se não me engano. Então, assim, o valor chama atenção. Inclusive, chama atenção o valor que ofereceram para o Léo Pereira. Se a gente for fazer uma cotação rápida aqui, seria cerca de 2 milhões de reais por mês, livre de impostos.
chama Caramba. muita atenção. Mexeu com o jogador, Vini? Você tem essa informação? Eu tenho essa informação que mexeu. Só que é um jogador que respeita muito o Flamengo, até porque ele renovou recentemente. Sim. Então, assim, ele tá também com um salário alto. Então, é um perfil de jogador que não vai chegar lá na diretoria e vai brigar para sair. Não vai fazer isso. Se o Flamengo topasse, eu acho que ele iria, entendeu? Mas o Flamengo não quis nem abrir negócio, nem falou, ó, nem adianta porque a gente não faz. Quanto que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Eu não sei, confesso Também que eu não sei. não vou saber agora Ô, de Big Boy, cabeça. você pode? O Big Boy sabe, né, que ele é palmeirense? É, tem isso. Ô, Big Boys, quanto é que eles ofereceram pro Gustavo Gomes? Você que é palmeirense, que quase morreu quando o Gustavo Gomes podia sair do Palmeiras? Tô te ouvindo, não. Foi um bom teste até. Eu tô achando ele caladinho, ele não é de ficar caladinho, não falou nada comigo ainda. Então ele realmente, o meu ponto não deve estar funcionando, porque pra você tá calado, Só segue critério calado. de informação. Tem um clube árabe que está contratando o Ibanes, que é outro zagueiro brasileiro. Grande zagueiro, era do Fluminense. 30 milhões de euros. É muita Ele é grana. ambidestro, né? Ele tem facilidade com a outra perna. Ambidestro é difícil falar que são poucos. Mas ele tem Ele facilidade, tem facilidade. né? Eu tô Ele sem estava na ponto, Roma. hein, gente? Ele estava sendo tá? treinado Eu pelo tô sem Mourinho. ponto. Mourinho adora ele, inclusive. Mas termina de falar do Ibanez. Então, é só critério assim, de comparação. O Ibanes está indo para o futebol árabe também e o futebol árabe vai pagar 30 milhões de euros nesse jogador. E assim, o Léo Pereira, muita gente fala assim, ah, beleza, tem que fazer negócio. Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando, poxa, a diretoria tinha que fazer esse negócio. Gente, vamos parar e analisar. A gente está numa situação da temporada que é extremamente importante para o Flamengo. Você fazer um negócio hoje envolvendo o Léo Pereira, que é titular absoluto na zaga do Flamengo, é você correr risco de perder competições por conta da saída desse jogador. E de fato tem esse risco. Vamos lá, Léo Pereira sai. Você vai arriscar ter Pablo, que a gente percebeu aí. Não, contra o tecnicamente Cuiabá, que não tem tecnicamente retoque e hoje. nem fisicamente. Até o Davi o final Luiz do ano. também não aguenta Rodrigo com a sequência Caio. de jogos. Rodrigo Caio não vai aguentar. Então teria só o Fabrício Bruno, que de E o fato é o povo melhor acha que custo-benefício. zagueiro é tudo igual, né? Tem lado, zagueiro tem lado, gente. É igual lateral. Nem todos jogam em qualquer lugar. Então, você ainda tem que pensar daquele lado quem tem. De 10 a 15 milhões o Gustavo Gomes foi isso? Viu como ele sabia? Só tava O Flamengo não tem outro zagueiro canhoto no elenco, que eu me lembro. O Pablo é destro, o Davi Luiz é destro. Pra ser justo, tem o Cleiton. O Fabrício... mas aí... Que é um jovem que ele... É um ele- jovem promissor que ele não usa. É, que então ele eu não não posso usa. nem contar. Isso é errado. Inclusive, acho que o Cleiton deveria ter Ele mais não usa nem o oportunidade. Rodrigo Caio, que eu acho errado também. Mas é isso, ele é o único zagueiro canhoto que o Sampaoli coloca pra jogar. E até em relação ao Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes joga do lado direito. O Luiz Castro identificou outra lacuna nesse elenco do Al Nassr. Eu acho que o valor é muito bom. Dificilmente o Flamengo receberia uma proposta desse tamanho de novo pelo Léo Pereira, mas o Flamengo tem totais condições hoje de recusar e pensar nos seus ganhos esportivos, não só no ganho financeiro. Então eu acho que a decisão de manter o Léo Pereira é a correta. Só a título de informação, até apareceu ali no VT, o Léo Pereira ganharia cerca de 2 milhões de reais, né? Muita gente me pergunta sobre o Vieto, que até tem um corte do Léo Pereira ali no VT. O Vieto deve ganhar cerca de 3 milhões de reais no futebol árabe. E justamente por isso o Vasco, que ofereceu quase 1,5 milhões de reais para ele, não vai vir para o Vasco da Gama. Posso dar uma informação sobre o Pedro? Que eu nem falei isso em nenhum momento, que eu acabei de saber, inclusive. Antes disso, o Big Boys lembrou o Natan, que não estava sendo aproveitado no Flamengo, foi vendido pro Red Bull e agora foi pro Napoli. Não, né? mas olha só, o Natan ele tem que agradecer muito a Deus pelo que aconteceu com ele. Porque, sejamos francos, ele não performa no Flamengo, ele não performa no Red Bull Bragantino, ele está indo para o Napoli para ser titular e disputar uma Champions League. Eu sou totalmente contra esse discurso, que eu vi muitos torcedores do Flamengo criticando a diretoria do Flamengo pelo valor da venda. Ah, o Natan tá vendo, para o Napoli serve, para o Flamengo não serve. Gente, na boa, em que momento da carreira o Natan performou para justificar uma O contratação? Big Boys lembrou, mas ele teve chance no Flamengo? E teve chance foi com também o no Red Domi? Bull Era na Bragantino. época do Domi? Sim, Era a teve época do Domi, e não né? performou. Não performou. Eu gosto do zagueiro, só para deixar claro. Só que esse discurso de que ele tá indo pro Napoli, então a diretoria do Flamengo errou, eu não concordo com isso. Porque em nenhum momento ele performou tanto com a camisa do Flamengo, quanto com a camisa do Red O Bull que você Bragantino. queria falar do Pedro? Sobre Pedro, Ah. o Benfica, que recentemente procurou o Flamengo, buscando a contratação do Pedro, como a imprensa portuguesa noticiou, estava disposta a pagar 20 milhões de euros mais 5 em bonificação. A diretoria do Benfica queria viajar ao Rio de Janeiro para fazer a contratação e o Flamengo falou, nem adianta vir, porque nós não vamos fazer. E para ser justo, quem estava intermediando esse negócio não era os empresários do Pedro, era Juliano Bertolucci, que tem muita entrada no futebol internacional, né? na E verdade. para falar, o Arthur Cabral, que estava na Fiorentina, que era aqui do Palmeiras, está indo pro Benfica. Então, aí eles foram atrás do Arthur Cabral, exatamente. Que é mais isso. jogador que o Pedro.
É um bom debate. Para é um bom futebol, debate. inclusive o Arthur Cabral voou onde o Pedro não conseguiu, isso, que é a isso aí. Fiorentina. Fala com É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Peço a vocês que nos ajudem sempre deixando o seu like, se inscreva aqui, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.